No século XVI, a Igreja Católica já havia acumulado um histórico de corrupção, desvio da fé e de todo tipo de males referente à doutrina, à moral e à fé cristã. Havia papas corruptos, papas imorais, e isso vinha se arrastando durante séculos. Nos últimos 4, 5 séculos, muitos movimentos se levantaram para tentar reformar a Igreja, mas eles foram calados ou pelas cruzadas ou pela chamada Santa Inquisição, ou seja, foram mortos, exterminados, porque a Igreja Católica impunha a sua autoridade e o seu poder quase imperial naquela época. Mas em 1517, um monge agostiniano chamado Martim Lutero pregou as suas 95 teses na igreja de Wittenberg e ali nasceu a Reforma Protestante. Da Reforma Protestante nasce o que nós conhecemos como o lema da Reforma, que são 5 solas: sola fide, sola gratia, solus Christo, sola Escritura e sola Deo Gloria. Esses são 5 lemas da Reforma. No coração da Reforma, e de onde sai todos eles, está o sola Escritura. Sola Escritura significa que somente as Escrituras Sagradas, elas são a única autoridade infalível de fé e prática para o povo cristão. Isso não significa que outras autoridades não existam. Existem sim. Porém, essas outras autoridades, elas têm que estar subordinada à autoridade da palavra de Deus, porque é a única infalível. Então hoje eu quero falar com você sobre 3 coisas que a sola Escritura nos protege, sobre 3 coisas que ela nos protege, tá? A proteção da sola Escritura sobre 3 coisas. Eu quero usar aqui 3 exemplos. Primeiro exemplo, a tradição, né? Foi para isso que surgiu a sola Escritura, porque a Igreja Católica impunha a sua tradição. E Martim Lutero falou, não, a tradição ela tem que passar pelo crivo das Escrituras. Os pais da igreja são importantes, a voz da igreja é importante, os concílios são importantes, porém os concílios não são infalíveis. Eles se contradizem. Os pais da igreja também se contradizem. A única autoridade que não se contradiz é a Escritura Sagrada. Então, sola Escritura, ela nos protege contra o tradicionalismo, querer colocar a tradição acima da palavra de Deus. Mas não é só católico romano também que tem que lutar contra a tradição. As próprias igrejas evangélicas também têm que colocar as tradições abaixo da palavra de Deus. Porque nenhum credo, nenhuma confissão de fé tem que estar acima da palavra de Deus. Nós devemos a nossa consciência, obediência à nossa consciência apenas à palavra de Deus. Por exemplo, nós temos várias tradições em diversas igrejas evangélicas. Porém, essa tradição ela tem que estar em conforme à palavra do Senhor, ou no mínimo não contradizer a palavra de Cristo. Uma outra coisa pela qual a sola Escritura nos protege é a questão do individualismo. O individualismo é querer falar que, olha, eu entendo assim, a Bíblia eu interpreto sozinho, tá? Eu faço a minha própria interpretação da Bíblia, a Bíblia é a minha única regra de fé, nada mais importa, história da igreja, pai da igreja, credos, tudo isso a gente tem que jogar fora. Esse foi o lema de alguns liberais, principalmente nos Estados Unidos, que diziam que a Bíblia é a nossa única manual de fé, o resto não importa, são tradições humanas. Então nós devemos estar subordinados apenas à interpretação da Bíblia feita por mim mesmo. Isso não é reforma protestante, isso não é herança protestante. Tá? Nós acreditamos que há outras autoridades. A autoridade da igreja, a autoridade da tradição, a autoridade também dos credos, a autoridade da história, a autoridade da ciência, mas todas elas têm que estar subordinada à Escritura Sagrada, à Palavra de Deus. No entanto, muitos têm colocado a sua própria interpretação, como se a Bíblia tivesse caído do céu e pronto, ali, a partir dele, nasce a Igreja de Cristo. Não, não é assim, né? Nem os afirmadores, nem a Bíblia ensina você interpretar a palavra de Deus de acordo com aquilo que vem na sua cabeça, de acordo com os seus próprios ditames. Isso não é sola Escritura.
Então a sola escritura, ela vem dizer para nós que todas as autoridades são boas, são importantes. E nós, para construirmos a nossa interpretação, construirmos a nossa teologia, nós dependemos dessas autoridades complementares. Sim, no entanto, a palavra final está nas Escrituras Sagradas. Tá? Um outro perigo também que a sola escritura nos protege é o existencialismo. O existencialismo diz que é aquilo que eu sinto que é verdadeiro. Tá? Então, eu tenho que acreditar naquilo que me faz melhor, me faz bem. Então, a experiência espiritual se torna a regra pela qual, uma lente, hermenêutica pela qual ela interpreta as coisas de Deus. Então, a gente vê muito isso na igreja hoje, principalmente na área sexual, que diz respeito à moral. Olha, mas eu entendo assim, eu sinto assim. E aqui vai um alerta para os pentecostais também, Os pentecostais são muito suscetíveis à questão de experiência espiritual acima das escrituras. Eu sei que isso não é norma do pentecostalismo clássico, mas principalmente os neopentecostais, eles vão muito pela questão da experiência, A experiência é o que dita o que eles devem crer ou não e o que dita o que é certo e o que é errado muitas vezes na vida deles. Então, quando você se submete ao que a palavra de Deus diz, não o que você sente, não o que a experiência religiosa está ditando para você, você está sendo bíblico, você está sendo um verdadeiro protestante. Então, só a Escritura, ela nos protege dessas três coisas, desses três perigos. Primeiro perigo, tradicionalismo. Segundo perigo, o individualismo. E o terceiro perigo, o existencialismo. Graças a Deus pela sua bendita palavra. Que Deus abençoe você, que Deus proteja a sua vida através da sua santa palavra. Se você gostou do vídeo, você já sabe, você tem a obrigação de deixar aquele like maroto aqui. Se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e divulgue o nosso trabalho para a sua comunidade, ok? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!